As dores do mundo, de Arthur Schopenhauer. Se a nossa existência não tem por fim imediato a dor, pode-se dizer que não tem razão alguma de ser no mundo, porque é absurdo admitir que a dor sem fim que nasce da miséria inerente à vida e enche o mundo seja apenas um puro acidente, e não o próprio fim. Cada desgraça particular parece, é certo, uma exceção, mas a desgraça geral é a regra. Assim como um regato corre sem ímpetos enquanto não encontra obstáculos, do mesmo modo, na natureza animal, a vida corre inconsciente e descuidadosa, quando coisa alguma se lhe opõe à vontade. Se a atenção desperta, é porque a vontade não era livre e se produziu algum choque. Tudo que se ergue em frente da nossa vontade, tudo que a contraria ou lhe resiste, isto é, tudo que há de desagradável e de doloroso, sentimos-lo, ato contínuo e muito nitidamente. Não nos atentamos à saúde geral do nosso corpo, mas notamos o ponto ligeiro onde o sapato nos molesta. Não apreciamos o conjunto próspero dos nossos negócios e só pensamos numa ninharia insignificante que nos desgosta. O bem-estar e a felicidade são, portanto, negativos. Só a dor é positiva. Não conheço nada mais absurdo que a maior parte dos sistemas metafísicos, que explicam o mal como uma coisa negativa. Só ele, pelo contrário, é positivo, visto que se faz sentir. O bem, a felicidade, a satisfação são negativos, porque não fazem senão suprimir um desejo e terminar um desgosto. Acrescente-se a isso que, em geral, achamos as alegrias abaixo da nossa expectativa, ao passo que as dores a excedem sobremaneira. Se quereis no momento esclarecei-vos a esse respeito, e saber se o prazer é superior ao desgosto, ou se apenas se compensam, comparai a impressão do animal que devora outro com a impressão do que é devorado. A mais eficaz consolação em toda desgraça, em todo sofrimento, é voltar os olhos para aqueles que são ainda mais desgraçados do que nós. Esse remédio encontra-se ao alcance de todos, mas que resulta daí para o conjunto? Semelhantes aos carneiros que saltam no prado, enquanto, com o olhar o carniceiro faz a sua escolha no meio do rebanho, não sabemos, nos nossos dias felizes, que desastre o destino nos prepara precisamente nesta hora: doença, perseguição, ruína, mutilação, cegueira, loucura, etc. Tudo que procuramos colher resiste-nos. Tudo tem uma vontade hostil, que é preciso vencer. Na vida dos povos, a história só nos aponta guerras e sedições. Os anos de paz não passam de curtos intervalos de entreatos, uma vez por acaso, e da mesma maneira, a vida do homem é um combate perpétuo, não só contra males abstratos, a miséria ou o aborrecimento, mas também contra os outros homens. Em toda parte encontra-se um adversário. A vida é uma guerra sem tréguas, e morre-se com as armas na mão. Ao tormento da existência vem ainda juntar-se a rapidez do tempo, que nos inquieta, que não nos deixa respirar, e se conserva atrás de cada um de nós como um vigia forçando-nos de chicote em punho. Poupa apenas aqueles que entregou ao aborrecimento. Portanto, assim como nosso corpo rebentaria, se estivesse sujeito à pressão da atmosfera, do mesmo modo, se o peso da miséria, do desgosto, dos reveses e dos vãos esforços fosse banido da vida do homem, o excesso da sua arrogância seria tão desmedido que o faria em bocados, ou pelo menos o conduziria à insânia mais desordenada e à loucura furiosa. Em todo o tempo, cada um precisa ter um certo número de cuidados, de dores ou de miséria, do mesmo modo que o navio carece de lastro para manter-se em equilíbrio e andar direito. Trabalho, tormento, desgosto e miséria. Tal é sem dúvida durante a vida inteira o quinhão de quase todos os homens. Mas se todos os desejos apenas formados fossem imediatamente realizados, com o que se preencheria a vida humana? Em que se empregaria o tempo? Coloque-se essa raça num país de fadas, onde tudo cresceria espontaneamente, onde as calhandras voariam já assadas ao alcance de todas as bocas, onde todos encontrariam sem dificuldade a sua amada e a obteriam o mais facilmente possível. Ver-se-ia então os homens morrerem de tédio ou enforcarem-se, outros disputarem, matarem-se e causarem-se mutuamente mais sofrimentos do que a natureza agora lhes impõe. Assim, para semelhante raça, nenhum outro teatro, nenhuma outra existência conviriam. Na primeira mocidade, somos colocados em face do destino que se vai abrir diante de nós, como as crianças em frente do pano de um teatro, na expectativa alegre e impaciente das coisas que vão se passar em cena. É uma felicidade não podermos saber nada de antemão. Aos olhos daquele que sabe o que realmente vai se passar,
as crianças são inocentes culpados, condenados não à morte, mas à vida, e que todavia não conhecem ainda o conteúdo da sua sentença. Nem por isso todos deixam de ter o desejo de chegar a uma idade avançada, isto é, a um estado que se poderia exprimir deste modo: hoje é mau, e cada dia o será mais, até que chegue o pior de todos. Quando se representa, tanto quanto é possível fazê-lo, de uma maneira aproximada, a soma de miséria, de dor e de sofrimentos de todas as espécies que o Sol ilumina no seu curso, deve-se concordar que valeria muito mais que esse astro tivesse o mesmo poder na Terra para fazer surgir o fenômeno da vida que tem na Lua, e seria preferível que a superfície da Terra, como a da Lua, se mantivesse ainda no estado de cristal. Pode ainda se considerar a nossa vida como um episódio que perturba inutilmente a beatitude e o repouso do nada. Seja como for, aquele para quem a existência é quase insuportável, à medida que avança em idade, tem uma consciência cada vez mais clara de que ela é, em todas as coisas, uma decepção, ou melhor, uma fraude. Em outros termos, que ela possui o caráter de uma grande mistificação, para não dizer de um logro. Alguém que tenha sobrevivido a 2 ou 3 gerações encontra-se na mesma disposição de espírito que um espectador que, sentado numa barraca de saltimbancos na feira, vê as mesmas farsas repetidas 2 ou 3 vezes sem interrupção. É que as coisas estavam calculadas para uma única representação, e já não fazem nenhum efeito, uma vez dissipadas a ilusão e a novidade. Perder-se-ia a cabeça se observasse a prodigalidade das disposições tomadas, essas estrelas fixas que brilham inumeráveis no espaço infinito, e não têm outro fim senão iluminar mundos, teatros da miséria e dos gemidos, mundos que, no mais feliz dos casos, só produzem o tédio, pelo menos a apreciarmos a amostra que nos é conhecida. Ninguém é verdadeiramente digno de inveja, e quantos são para lastimar? A vida é uma tarefa que devemos desempenhar laboriosamente, e nesse sentido a palavra defunctus é uma bela expressão. Imagine-se, por um instante, que o ato da geração não era nenhuma necessidade nem uma voluptuosidade, mas um caso de pura reflexão e de razão. A espécie humana subsistiria ainda? Não sentiriam todos bastante piedade pela geração futura para lhe poupar o peso da existência? Ou, pelo menos, não hesitariam em impor a ela sangue frio? O mundo é o inferno, e os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores. Certamente ainda terei de ouvir dizer que a minha filosofia carece de consolação, e isso simplesmente porque digo a verdade, enquanto todos gostam de ouvir dizer: o Senhor Deus fez bem tudo o que fez. Ide à igreja e deixai os filósofos em paz. Pelo menos não exijam que eles ajustem as suas doutrinas ao vosso catecismo. É o que fazem os indigentes e os filosofastros a esses. Podem-se encontrar doutrinas ao gosto de cada um. Perturbar o otimismo obrigado dos professores de filosofia é tão fácil como agradável. Brahma produz o mundo por uma espécie de pecado ou desvario, e permanece ele próprio no mundo para expiar esse pecado até estar redimido. Muito bem, no budismo, o mundo nasce em seguida a uma perturbação inexplicável, que se produz após um longo repouso nessa claridade do céu, nessa beatitude serena, chamada nirvana, que será reconquistada pela penitência. É como que uma espécie de fatalidade que se deve compreender no fundo de um sentido moral. Ainda que essa explicação tenha uma analogia e uma imagem exatamente correspondente na natureza pela formação inexplicável do mundo primitivo, vasta nebulosa de onde surgirá um sol. Mas os erros morais tornam mesmo o mundo físico gradualmente pior, e sempre pior, até ter tomado sua triste forma atual. Para os gregos, o mundo e os deuses eram a obra de uma necessidade insondável. Essa explicação é suportável, porque nos satisfaz provisoriamente. Ormuzd vive em guerra com Rimã, e isso ainda se pode admitir. Mas um Deus como esse Jeová, que anima a causa por seu bel prazer, e muito voluntariamente produz este mundo de miséria e de lamentações, e que ainda se felicita e se aplaude, é que é demasiado forte. Consideremos, portanto, nesse ponto de vista, a religião dos judeus, como a última palavra entre as doutrinas religiosas dos povos civilizados, o que concorda perfeitamente com o fato de ser ela também a única que não tem absolutamente nenhum vestígio de imortalidade, ainda mesmo que a demonstração de Leibniz fosse verdadeira, embora se admitisse que entre os mundos possíveis este é sempre o melhor. Essa demonstração não daria ainda nenhuma teodiceia.
porque o Criador não só criou o mundo, mas também a própria possibilidade. Portanto, devia ter tornado possível um mundo melhor. A miséria que alastra por este mundo protesta demasiado alto contra a hipótese de uma obra perfeita, devida a um ser absolutamente sábio, absolutamente bom e também todo-poderoso, e de outra parte a imperfeição evidente e mesmo a burlesca caricatura do mais acabado dos fenômenos da criação. O homem são de uma evidência demasiado sensível. Há aí uma dissonância que não se pode resolver. As dores e as misérias são, pelo contrário, outras tantas provas em apoio. Quando consideramos o mundo como a obra da nossa própria culpa, e portanto como uma coisa que não podia ser melhor, ao passo que, na primeira hipótese, a miséria do mundo torna-se uma acusação amarga contra o Criador, e dá margem aos sarcasmos, no segundo caso, aparece como uma acusação contra o nosso ser e a nossa vontade, bem própria para nos humilhar. Conduz-nos a este profundo pensamento de que viemos ao mundo já viciados, como os filhos de pais gastos pelos desregramentos, e que, se a nossa existência é de tal modo miserável e tem por deslance a morte, é porque temos continuamente essa culpa a expiar. De um modo geral, não há nada mais certo. É a pesada culpa do mundo que causa os grandes e inúmeros sofrimentos a que somos votados. Entendemos essa relação no sentido metafísico e não no físico e empírico. Assim, a história do pecado original reconcilia-me com o Antigo Testamento. É mesmo a meus olhos a única verdade metafísica do livro, embora aí se apresente sob o véu da alegoria, porque a nossa existência assemelha-se perfeitamente à consequência de uma falta e de um desejo culpado. Quereis ter sempre ao alcance da mão uma bússola segura a fim de vos orientar na vida e de encará-la incessantemente sob o seu verdadeiro prisma. Habituai-vos a considerar este mundo como um lugar de penitência, como uma colônia penitenciária, como lhe chamaram já os mais antigos filósofos e alguns padres da Igreja. A sabedoria de todos os tempos, o brahmanismo, o budismo, Empédocles e Pitágoras confirmam esse modo de ver. Cícero conta que os sábios antigos, na iniciação dos mistérios, ensinavam: nascemos para cumprir as penas de alguns crimes cometidos em uma vida anterior. Vanini, que acharam mais cômodo queimar que refutar, exprime essa ideia da maneira mais enérgica quando diz: o homem está tão repleto de tantas misérias que, se a religião cristã não se opusesse, eu me atreveria a dizer: se existem demônios, eles mesmos, ao passarem aos corpos dos homens, cumprem as penas. Mas, mesmo no puro cristianismo bem compreendido, a nossa existência é considerada como a consequência de uma falta, de uma queda. Se nos familiarizarmos com essa ideia, não esperaremos da vida senão o que ela pode nos dar. E longe de considerarmos as suas contradições, seus sofrimentos, seus tormentos, suas misérias, grandes ou pequenas, como coisas inesperadas, contrárias às regras, acharemos perfeitamente naturais, sabendo bem que na Terra cada um sofre a pena da sua existência e cada um a seu modo. Entre os males de um estabelecimento penitenciário, o menor não é a sociedade que nele se encontra. O que a sociedade dos homens vale? Sabem-no aqueles que mereciam outra melhor, sem que seja necessário que eu diga. Uma bela alma, um gênio pode por vezes experimentar aí os sentimentos de um nobre prisioneiro do Estado, que se encontra nas galés, rodeado de acelerados vulgares, e como ele, procuram isolar-se. Em geral, porém, essa ideia sobre o mundo torna-nos aptos a ver sem surpresa e ainda mais sem indignação o que se chamam as imperfeições, isto é, a miserável constituição intelectual e moral da maior parte dos homens, que sua própria fisionomia nos revela. A convicção de que o mundo, e por conseguinte o homem, são tais que não deveriam existir, é apresentada de modo que nos deve encher de indulgência uns pelos outros. Que se pode esperar de fato de uma tal espécie de seres? Penso às vezes que a maneira mais conveniente dos homens se cumprimentarem, em vez de senhor, sir, etc., poderia ser companheiro de sofrimento, soci malorum, companheiro de miséria, my fellow sufferer. Por muito original que isso pareça, a expressão é contudo fundada, lança sobre o próximo a luz mais verdadeira e lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor ao próximo sem o que ninguém pode passar, e de que, portanto, todos são devedores.